Eu vou contar sobre o dia em que a represa baixou e a cidade morta levantou a cabeça para respirar. A gente tinha ido por curiosidade, eu, a Lívia, o Denis e o Mauro, com câmera, lanterna e um mapa velho que achamos no fórum da região. O calor era de rachar, mas o chão cheirava a frio. Onde antes havia mar de água parada, agora tinha uma planície de lama rachada e ossos de casas. Tantos telhados pela metade, tantas portas abrindo para lugar nenhum. A placa torta, que mal ficava de pé, dizia "Bem-vindo a São Jerônimo das Águas". Parecia piada, mas ninguém riu. Na beira da estrada de terra, antes da descida até o que foi o centro, um homem nos chamou. Baixinho, pele de couro, boné desbotado, ele se apoiou num cajado que parecia grosso demais para tamanho tão pequeno. Disse que se chamava Seu Adalto. Avisou olhando só para mim, e aqui, se ouvir seu nome, não responda. Eu quis perguntar o porquê, mas a Lívia cutucou meu braço, e a gente ouviu, lá embaixo, um som apenas imaginado, como se pedras mexessem sozinhas. O velho continuou: "Não toque no sino e não leia em voz alta nada que encontrar. Entre de dia, saia antes do sol cair. Regras simples. Regras de quem já viu o suficiente para não ter que explicar." Descemos do barranco e sentimos o vento subindo do chão como sopro de boca aberta. A represa, assim magra, fazia eco de tudo. Ao longe, uma torre despontava sem ponta, e, ao redor, fachadas com azulejos descascados e portas guardando corredores cheios de sombra. O Denis fez graça, perguntou se o velho cobrava ingresso. Ninguém respondeu. O Mauro ajustou a câmera e começou a falar com o público dele, baixa assinatura de voz de quem se acha corajoso quando está gravando. Eu preferi calar. Era dia, mas a luz não vazava direito. A gente andava e via, lá no fundo, sinais de que a água tinha morado ali por muito tempo, linhas marrons nas paredes, algas secas como cabelos, garrafas presas em arame como sinos pobres. A primeira casa que entramos tinha uma sala sem teto e uma cozinha com pia de pedra. Na parede, uma mão de criança desenhada em tinta azul. A Lívia posou a palma dela por cima, sem encostar, como quem tenta medir distância com os olhos. Um foco de lamparina de ferro estava na mesa, e eu quase ouvi um som que não podia vir dali, um estalar de fósforo, a chama se acendendo e sendo engolida. O relógio de parede, sem ponteiros, tinha um vidro inteiro, limpíssimo, e refletia a nossa cara pequena naquele mundo. Eu me vi pálido, com a boca um pouco aberta, como se estivesse esperando alguém chamar. Foi quando o vento mudou e trouxe o sino. Não foi toque. Foi um suspiro do bronze, um resmungo grave, aquele som que a gente imagina quando vê um sino em foto antiga. O Mauro riu, mas a risada dele ficou presa na garganta, porque o barulho veio de novo, de um jeito mais certo. Vinha da torre que a gente viu de longe. A corda estava solta, batendo de leve no corpo de metal. Eu me virei para trás e vi um reflexo. Não era meu. Era uma sombra atravessando a janela sem vidro. Ninguém quis comentar. A gente decidiu ir na direção da torre. No caminho, pisamos numa tábua que afundou, e um jorro de água velha subiu do chão, gelado, sujo, pingando nos nossos tornozelos. A sensação foi de pisar numa boca. Eu falei isso alto e me arrependi. Não queria dar palavras a certas ideias. O Denis, que é cético até do próprio nome, apontou com a lanterna para uma parede. Em giz, alguém tinha escrito: "Não diga nada depois das 3h17. Era um aviso rabiscado e recente. Eu tirei foto, sem querer olhar muito tempo. Quando chegamos ao pé da torre do sino, calma esquisita caiu, do tipo de calma que acontece quando um animal maior aparece. A escada interna estava exposta, em caracol, e subia até um piso partido. A corda pendurava, grossa, como víbora cansada. Ninguém tocou. O Denis sorriu torto, a mão a um palmo da fibra. A Lívia segurou o pulso dele. O Mauro filmava. Eu, por dentro, repetia as regras do velho. E foi ali, bem ali, que escutei, como se sussurrado do buraco onde a escada subia, meu nome dito pelo meu avô, com o mesmo tom de quando me chamava para jantar. Eu não respondi. Mas olhei. Sempre olhe depois. Esse é o erro. No papel, escrevo que seguimos adiante porque parecia certo, mas a verdade é que seguimos porque o lugar não deixava a gente ficar parado. O chão dizia anda, as paredes diziam olha, a torre dizia lembra. E a água, mesmo longe de nós, parecia respirar devagar, como Vera que cochila e sonha o futuro de quem ousa descer ao leito.
O cheiro de lodo e ferrugem parecia grudar na pele, um gosto metálico no fundo da boca que não passava nem com água. O vento vinha de baixo, varrendo as ruínas como se a represa respirasse por fendas antigas. Quando o silêncio apertava, um coro baixo de sapos e pássaros perdidos tentava costurar a noite de volta. As marcas de água nas paredes contavam anos de seca cheia como anéis num tronco, cada faixa uma lembrança que não era nossa. Lanternas riscavam a neblina e viravam cones curtos, além deles, só a ideia de que algo observava. A torre da igreja, por fora, era um dente quebrado. Por dentro, guardava silêncio que doía no ouvido. A corda do sino descia por um buraco quadrado e terminava num laço desgastado, como se centenas de mãos tivessem segurado o mesmo ponto, com medo e fé misturados. A gente contornou a base até achar uma portinha lateral enterrada pela lama. Empurramos com o ombro e o mau cheiro saiu como bicho preso. Lá dentro, um corredor curto e uma sala escura onde a luz teimava em não entrar. Na parede da sala, placas de metal com nomes gravados, uma ao lado da outra, ordenadas por ano. 1974, 1975. 1976, em 1979, as placas paravam. Depois, um espaço em branco. O Mauro comentou baixinho e parou no ano em que a represa encheu de vez. Ninguém respondeu. Havia poeira grudada em paredes que passaram décadas debaixo d'água. Que poeira é essa que não se desfaz? Um livro estava sobre um suporte de madeira, coberto por pano, igual a um missal dormindo. Levantei o tecido, era um caderno grosso, capa dura, com um cadeado antigo aberto. As páginas enrugadas colavam nos dedos. Li nomes em letra caprichada, uma lista de moradores que assinaram a saída. Em cada página, uma data, e no canto inferior, um carimbo da prefeitura. Até aqui, tudo possível. Até que virei mais uma folha e parei. Última linha, tinta recente, meu nome completo. Escrito com a mesma caligrafia que eu usava no ensino médio, quando tentava enfeitar a assinatura. Eu não escrevi aquilo. E no entanto reconheci o gesto do meu punho, a curva do R, o corte do T. O gosto de ferrugem voltou à boca. A Lívia pegou minha mão. O Denis ficou sério, mais sério do que eu já vi. O Mauro pôs a câmera sobre a mesa e ela tremeu sozinha. O caderno parecia respirar com a sala. A gente ouviu uma gota cair, mas não havia goteira. Eu fechei o livro. O ar ficou mais leve, por um segundo. A corda lá fora mexeu. Não um vento. Movimento. Um arrasto curto, um pedido. Eu pensei no velho Adalto e nas regras. A primeira é não responder. A segunda é não tocar no sino. A terceira, que inventei agora, é não escrever o próprio nome onde ele não existia. Saímos da sala e demos de cara com o pátio. No centro, um poço raso, com água escura parada. O Denis se inclinou, testando a profundidade com uma pedra. Quando a pedra tocou a água, o som chegou atrasado, como se o poço fosse mais fundo por dentro do que por fora. Ele sorriu de canto, mas eu vi o beiço tremer. E foi do poço que veio o chamado. O nome dele, dito pela voz da mãe, com aquele tom que traz toalha e remédio. Eu vi o corpo dele começar a responder, a cabeça virando para baixo, o queixo cedendo, a língua só esperando o primeiro som. Eu o segurei pelo ombro. A Lívia disse bem perto do ouvido dele, isso é água pedindo boca. Não dá. Voltamos pelas casas e encontramos uma escola com fachada azul esmaecida. No mural, um desenho de rio, barquinhos e crianças sorrindo. Todos tinham os olhos riscados, não com raiva, mas como quem entendeu tarde demais algo que não cabia mais ver. Antes de entrar, olhei o relógio. 3h17. Achei que era coincidência. O Mauro bateu a mão no relógio dele. 3h17. A Lívia levantou o pulso. 3h17. Passei a língua nos lábios e senti sal, mas não havia mar ali. Só memória que a água deixa quando vai embora e quer que a gente volte para buscar o resto. A corda do sino arranhou o bronze, como unha em metal. Não foi alto, mas foi exato, como um convite apontando para os ossos da cidade. A gente combinou com os olhos, e ninguém toca, ninguém responde, ninguém lê em voz alta. Éramos 4 tentando usar regras para barrar maré. E a maré sorria, eu juro que sorria, embora eu não soubesse como uma represa podia ter boca. O cheiro de lodo e ferrugem parecia grudar na pele, um gosto metálico no fundo da boca que não passava nem com água. O vento vinha de baixo,
varrendo as ruínas como se a represa respirasse por fendas antigas. Quando o silêncio apertava, um coro baixo de sapos e pássaros perdidos tentava costurar a noite de volta. As marcas de água nas paredes contavam anos de seca e cheia como anéis num tronco, cada faixa uma lembrança que não era nossa. Lanternas riscavam a neblina e viravam cones curtos, além deles, só a ideia de que algo observava. O relógio no meu pulso teimava em travar nos mesmos minutos, como se o tempo aqui tivesse uma maré própria. Na lama seca havia pegadas que não eram nossas, antigas e recentes ao mesmo tempo, como se caminhassem em círculos. As tábuas inchadas estalavam sob os pés e o som se repetia adiante, com um atraso milimétrico, uma mímica sem corpo. Nomes riscados em paredes frias apareciam e sumiam com o ângulo da luz, como se boiassem por baixo da tinta. Cada respiração criava uma nuvem pálida no frio molhado, às vezes, outra nuvem surgia sem ninguém por perto. A superfície da água, mesmo parada, tremia em pequenas ondas que iam contra o vento. Senti um arrepio sem motivo e, por instinto, contei os passos em silêncio, tentando impor ordem onde nada obedecia. A escola tinha janelas altas e um cheiro agridoce de papel desfeito. Na entrada, um corredor com armários baixos, desenhos colados com fita que não grudava mais, e um quadro negro com palavras quase apagadas, de exercício de evacuação. A sala principal guardava carteiras alinhadas, um globo terrestre com o Brasil à mostra, e um telefone de disco em cima de uma mesa, como peça de museu. Tudo estava quieto, quieto de hospital depois da visita. O Mauro foi abrindo as portas com cuidado. A Lívia recolheu do chão umas fotografias grudadas. Eram retratos da formatura, sorrisos molhados, o diretor no centro segurando um microfone. Atrás, uma faixa dizia o até logo. Eu passei a mão pelo quadro negro e o pó veio pesado, não deveria, depois de tanta água. E então o impossível veio com calma, o telefone tocou. Primeiro baixinho, um trilo só. Depois, um tocar completo, redondo, nítido. Eu não queria que ninguém encostasse, mas o Denis já estava com a mão no fone. Ele atendeu e disse alô com voz que eu não conhecia nele. Uma voz mais cuidadosa, como a de alguém que atende no trabalho. Silêncio. Depois, uma criança sussurrou, a água já voltou. A pergunta veio sem respiração. O Denis gemeu baixo, como quem lembra uma coisa horrível. Perguntou quem era. A criança repetiu a mesma frase, desta vez mais perto do ouvido dele, tão perto que eu vi a pele do pescoço arrepiar. A Lívia arrancou o fone da mão dele e pôs no gancho. O telefone ficou mudo, mas a pergunta continuou na sala. A água já voltou? Eu não sei de onde vinha. Acho que do chão. No fundo da sala, uma régua de altura desenhada na parede, com datas ao lado, agosto, setembro, outubro. As linhas subiam e desciam como um gráfico triste. Eu olhei de novo e percebi que havia duas colunas, uma do lado de fora, outra do lado de dentro. A de dentro subia devagar, hoje. Subia enquanto a gente olhava. Eu pisquei. A marca ficou um dedo acima. Pisquei de novo. Tocava a minha cintura. Isso não fazia sentido. Não havia água ali, só parede. Mesmo assim, me molhei por dentro. A Lívia abriu a sala dos professores. Em cima de uma mesa, um caderno com recados para os pais. Letra redonda. A senhora Célia informa que, se o nível ultrapassar, levem as crianças para o alto. A assinatura tinha um laço grande. A Lívia engoliu em seco. Repetiu o nome em voz baixa. Uma voz respondeu do corredor, com raiva sem rosto, um presente. A porta encerrou sozinha. As janelas bateram, mas não havia vento. Eu corri até a porta, só encostei. O frio entrou pelo braço como água viva. O Mauro, que sempre tenta ajeitar a realidade com humor, disse que era efeito do dia quente. Que a mente preenche espaços vazios. Que ruínas são assim. O sino, bem longe, deu outro gemido. Não era toque. Era atenção. O relógio do quadro, um desses com pilha barata, andou 2 minutos e parou em 3:17. Como se estivesse caçando a hora certa para ficar preso. Eu comecei a contar as respirações, prestando atenção ao intervalo, ao barulho da língua no céu da boca, ao jeito como o medo muda o jeito que a gente engole. A criança do telefone voltou a falar, só que agora não vinha do aparelho. Vinha do globo. O mundo girou sozinho, e a voz pediu mais baixo, a água já voltou? Eu respondi com o corpo inteiro não.
Quando finalmente abrimos a porta, o corredor tinha mudado de cor. O azul da parede estava 2 tons mais escuro. A marca na régua agora encostava o teto. A água, que não estava ali, estava em todo lugar. O cheiro de lodo e ferrugem parecia grudar na pele, um gosto metálico no fundo da boca que não passava nem com água. O vento vinha de baixo, varrendo as ruínas como se a represa respirasse por fendas antigas. Quando o silêncio apertava, um coro baixo de sapos e pássaros perdidos tentava costurar a noite de volta. As marcas de água nas paredes contavam anos de seca e cheia como anéis num tronco, cada faixa uma lembrança que não era nossa. Lanternas riscavam a neblina e viravam cones curtos, além deles, só a ideia de que algo observava. O relógio no meu pulso teimava em travar nos mesmos minutos, como se o tempo aqui tivesse uma maré própria. Na lama seca havia pegadas que não eram nossas, antigas e recentes ao mesmo tempo, como se caminhassem em círculos. As tábuas inchadas estalavam sob os pés e o som se repetia adiante, com um atraso milimétrico, uma mímica sem corpo. Nomes riscados em paredes frias apareciam e sumiam com o ângulo da luz, como se boiassem por baixo da tinta. Cada respiração criava uma nuvem pálida no frio molhado, às vezes, outra nuvem surgia sem ninguém por perto. A superfície da água, mesmo parada, tremia em pequenas ondas que iam contra o vento. Senti um arrepio sem motivo e, por instinto, contei os passos em silêncio, tentando impor ordem onde nada obedecia. O sino, mesmo imóvel, guardava um zumbido preso nas costelas de bronze, uma música velha procurando fôlego. Um eco devolvia as palavras mais leves, mas engolia as mais pesadas, como se escolhesse o que podia existir. Pelos cantos, ramos secos arranhavam paredes, escrevendo letras que o barro apagava antes que virassem palavra. A igreja, vista de frente, parecia menor do que parecia de longe, como se tivesse encolhido depois de tanto tempo mergulhada. O portal, de madeira grossa, rangia sem tocar. Dentro, o cheiro era de ferrugem e vela queimada, um perfume triste. O altar tinha uma toalha encardida em marcas de objetos que não estavam mais lá. Em nichos vazios, sombras mais pretas que as outras pareciam guardar o contorno de santos que foram embora antes do dilúvio. Atravessamos a nave devagar. Cada passo entrava fundo na poeira e saía como se puxado por quem estivesse por baixo. Havia um corredor lateral estreito, onde a pintura descascada se curvava como escamas. Ali, um som de passos que não eram nossos começou a acompanhar com atraso de meio segundo. Pisávamos, e depois, outra coisa pisava. Parávamos e a coisa ainda dava mais um passo. O Dennis encarou a parede e levantou a lanterna. O feixe esbarrou num corpo alto parado no canto, que não estava no canto um segundo antes. Era como um homem coberto de lama, sem traços, sem olhos, só um volume que copiava o nosso gesto. Quando o Dennis levantou a mão, ele levantou. Quando o Dennis baixou a cabeça, ele baixou. Mas com atraso, como gravação antiga. A Lívia puxou a gente para trás. O Mauro filmou rápido, a mão tremendo, a imagem virando borrão. O ser não veio. Não atacou. Só ficou ali, copiando. Eu percebi que mais 2, do lado oposto, faziam o mesmo com a gente, cada um espelhando um de nós. E quando a corda do sino mexeu lá fora, eles mexeram o pescoço num gesto comum, como guardas que recebem ordem. Guardas d'água, pensei sem querer. Não sei de onde tirei esse nome. Ele se encaixou. O altar guardava uma caixa de madeira com dobradiças verdes de cobre. Dentro, achei um pedaço de pano com letras quase apagadas e não responda à margem. A margem pede volta. O pano estava seco demais para ter ficado tanto tempo ali. O Dennis quis subir até a torre para ver a vista. Ninguém quis. Eu também não quis. Mesmo assim, subimos. Escadas estreitas, degraus irregulares, o corpo encarando um vazio cheio de fios imaginários puxando a gente para trás. Lá em cima, o chão faltava no lado do sino. Dava para ver a cidade inteira, a represa magra, a linha de árvores onde a água costumava bater. A corda passou devagar pelo lado do meu ombro, como se alguém a tivesse tocado abaixo. Eu deixei passar. O velho Adalto apareceu no batente, ninguém escutou ele subir. Disse baixo, vocês já viram o bastante. A represa não gosta de quem lê seu livro. Apontei para o caderno, que estava comigo desde a sala do sino, embora eu achasse que tinha deixado lá. Ele nem olhou. Falou só, e ninguém leva nome daqui sem pagar de volta. Quando pisquei, ele não estava mais. Deixou no ar um cheiro de fumo e terra batida, estranho num lugar que é só lama.
Eu quis perguntar o que era apagar. Ninguém perguntou nada. Descemos com pressa, tentando não notar que os guardas copiavam o nosso medo em cada quina. O cheiro de lodo e ferrugem parecia grudar na pele, um gosto metálico no fundo da boca que não passava nem com água. O vento vinha de baixo, varrendo as ruínas como se a represa respirasse por fendas antigas. Quando o silêncio apertava, um coro baixo de sapos e pássaros perdidos tentava costurar a noite de volta. As marcas de água nas paredes contavam anos de seca e cheia como anéis num tronco, cada faixa uma lembrança que não era nossa. Lanternas riscavam a neblina e viravam cones curtos, além deles, só a ideia de que algo observava. O relógio no meu pulso teimava em travar nos mesmos minutos, como se o tempo aqui tivesse uma maré própria. Na lama seca havia pegadas que não eram nossas, antigas e recentes ao mesmo tempo, como se caminhassem em círculos. As tábuas inchadas estalavam sob os pés e o som se repetia adiante, com um atraso milimétrico, uma mímica sem corpo. Nomes riscados em paredes frias apareciam e sumiam com o ângulo da luz, como se boiassem por baixo da tinta. Cada respiração criava uma nuvem pálida no frio molhado, às vezes, outra nuvem surgia sem ninguém por perto. A superfície da água, mesmo parada, tremia em pequenas ondas que iam contra o vento. Senti um arrepio sem motivo e, por instinto, contei os passos em silêncio, tentando impor ordem onde nada obedecia. O sino, mesmo imóvel, guardava um zumbido preso nas costelas de bronze, uma música velha procurando fôlego. Um eco devolvia as palavras mais leves, mas engolia as mais pesadas, como se escolhesse o que podia existir. Pelos cantos, ramos secos arranhavam paredes, escrevendo letras que o barro apagava antes que virassem palavra. No horizonte, as torres eram dentes quebrados de uma boca que a água fechou às pressas. A cada piscada, eu achava que tinha visto alguém parado muito perto, mas, quando firmava a vista, restava só neblina. As fotografias molhadas grudavam nos dedos, e, por um instante, eu tive certeza de que alguém piscou na imagem. O gosto de ferrugem ficou mais forte quando dissemos nossos nomes, como se a represa reconhecesse cada sílaba. O sol se deitou mais cedo atrás dos morros, e a sombra chegou sem gradação. A represa ganhou um brilho frio, e um nevoeiro raso cobriu o vilarejo como cobertor maldoso. A marca de água nas paredes, aquela régua silenciosa, começou a subir a olho nu. A gente combinou de voltar pelo caminho da placa, subir o barranco e cair fora. Mas a cidade não parecia concordar. Ruas que eram retas viraram curvas, portas apareceram onde tinha janela, e o sino, sem tocar, preenchia tudo com um zumbido vivido. O Dennis começou a andar mais rápido, muito mais rápido, falando que ouvia o nome dele vindo de toda parte, da água que ainda não tinha voltado, dos azulejos, da corda, das rachaduras. A Lívia tentou acalmar, botou a mão no ombro dele. Ele respondeu. Foi só um ai, um sim miúdo, quase um reflexo. E foi o suficiente. A neblina fechou em volta do corpo dele com a rapidez de bicho. Eu vi sua lanterna virar um olho perdido e, de repente, nada. Nem barulho. Nem respingo. Só um espaço no ar onde ele estava. Gritei por dentro, mas a boca não abriu. Meu peito esqueceu como era o movimento de ter fôlego. O Mauro me puxou, a Lívia na frente, e corremos sem direção, tentando lembrar onde ficava o poço, a escola, a casa da mão azul, qualquer norte. O chão afundava em lugares que pareciam secos, e quando eu tirava o pé, um redemoinho pequeno se formava ao redor da bota, girando contra o vento. Às vezes, o redemoinho repetia a forma de uma letra. Às vezes, parecia uma boca. A corda arranhou o bronze e, juro, as placas de metal com nomes vibraram, cada uma com seu som de mosquito grande. Foi quando o Mauro confessou, sem conseguir olhar na nossa cara, e no começo, lá na torre, ele puxou a corda só um pouquinho, só para ouvir se fazia som. Ninguém viu. Ele disse que soltou antes do bronze responder, mas que a corda, por dentro, já tinha aceitado o gesto. A Lívia mandou ele calar, não por raiva, por medo de que a represa entendesse. Mas a represa entende o que não se fala. O velho tinha razão. Nome puxado é nome pesado. E agora éramos 3 tentando carregar 2, o nosso e o Dennis ausente. A água, que não estava, subia mesmo assim. Frio vinha do chão como brisa de caverna. Minha lanterna piscou e apagou. A do Mauro morreu junto. A da Lívia segurou firme e então falhou como vela cansada. A cidade rearranjou outra vez os corredores, que agora levavam sempre ao pátio do poço.
A pergunta da criança se repetia perto, a água já voltou, e a pergunta virou resposta, e a resposta sempre era um sim que ninguém queria dizer. Eu mordi a língua para lembrar do gosto do meu corpo. Sangue não saiu. Senti ferrugem. A marca nas paredes encostou os telhados. O sino, enfim, falou com todas as letras, em 3 pancadas curtas, secas, sem emoção, como chamada de aluno. A gente subiu a escada externa de uma casa ainda em pé e viu a margem lá longe, delicada como linha de costura. Se corresse muito, talvez. Se a cidade deixasse. O Mauro, sem aviso, girou o corpo como se alguém tivesse falado no ouvido dele. Eu puxei. A Lívia puxou comigo. Ficamos os 3 pendurados num instante que pareceu anos, e a mão escorregou de suor gelado. O Mauro caiu de lado, bateu no beiral, voltou para nós, numa sorte que eu não desejo ao meu pior inimigo. Tinha água onde não tinha. Tinha noite onde ainda havia tarde. Tinha nome onde o silêncio queria a boca. O cheiro de lodo e ferrugem parecia grudar na pele, um gosto metálico no fundo da boca que não passava nem com água. O vento vinha de baixo, varrendo as ruínas como se a represa respirasse por fendas antigas. Quando o silêncio apertava, um coro baixo de sapos e pássaros perdidos tentava costurar a noite de volta. As marcas de água nas paredes contavam anos de seca e cheia como anéis num tronco, cada faixa uma lembrança que não era nossa. Lanternas riscavam a neblina e viravam cones curtos, além deles, só a ideia de que algo observava. O relógio no meu pulso teimava em travar nos mesmos minutos, como se o tempo aqui tivesse uma maré própria. Na lama seca havia pegadas que não eram nossas, antigas e recentes ao mesmo tempo, como se caminhassem em círculos. As tábuas inchadas estalavam sob os pés e o som se repetia adiante, com um atraso milimétrico, uma mímica sem corpo. Nomes riscados em paredes frias apareciam e sumiam com o ângulo da luz, como se boiassem por baixo da tinta. Cada respiração criava uma nuvem pálida no frio molhado, às vezes, outra nuvem surgia sem ninguém por perto. A superfície da água, mesmo parada, tremia em pequenas ondas que iam contra o vento. Senti um arrepio sem motivo e, por instinto, contei os passos em silêncio, tentando impor ordem onde nada obedecia. O sino, mesmo imóvel, guardava um zumbido preso nas costelas de bronze, uma música velha procurando fôlego. Um eco devolvia as palavras mais leves, mas engolia as mais pesadas, como se escolhesse o que podia existir. Pelos cantos, ramos secos arranhavam paredes, escrevendo letras que o barro apagava antes que virassem palavra. No horizonte, as torres eram dentes quebrados de uma boca que a água fechou às pressas. Quando finalmente vimos a estrada alta, com a placa torta e o barranco engolindo a última luz, eu não senti alívio. Senti pressa, como quem precisa fechar a porta do quarto porque acordou sabendo que a casa está cheia de gente e nenhuma é viva. Subimos com a força de quem sobe para fora de uma boca. Atrás, a cidade se mexeu como peixe sob rede. A água, que não era água mais lembrava, começou a ocupar outra vez seus lugares, em ruas, pátios, salas, altar. Um barulho de enchimento preencheu o ar, como quando uma banheira volta a se encher depois de muito tempo vazia. A represa respirou fundo. Na beira da estrada, o velho Adalto estava encostado na cerca, de cabeça baixa, chapéu na mão. Não olhou para nós. Disse para o chão: foi só um toque, né? O Mauro chorou sem som. A Lívia quis ser prática. Perguntou como desfaz. O velho respondeu do mesmo jeito, olhando o pó, e não desfaz. Só devolve. Cada nome puxa seu peso. Vocês vão sentir nos ombros, nos pulmões, na hora certa. Eu quis gritar que a gente não tinha feito por mal, que tinha regras, que tentamos seguir todas, que o Denis só. Ele ergueu o olhar e eu calei. O olho dele estava cheio de água parada. Não molhou a pele. Molhava por dentro. Cheguei em casa com lama na alma. Tomei banho longo, esfreguei até arder. O gosto de ferrugem não cedeu. Às 3h17, as torneiras da casa sussurraram meu nome. Não foi vento, não foi cano. Foi voz pequena, como a do meu avô me chamando para jantar. Eu não respondi. Mas o coração respondeu do seu jeito, batendo no ritmo errado. O caderno, que eu tinha certeza de ter largado na igreja, estava dentro da minha mochila. Seco. Aberto na página com meu nome. As letras brilharam sob a luz fria do banheiro. Fechei num pulo e, ainda assim, eu ouvi o som das páginas se movendo como se a mão de outra pessoa procurasse meu sobrenome pelo corredor. Acordei com água escorrendo da mochila.
Não era possível. Estava seca. Mesmo assim, pingos formaram uma poça no chão do quarto, um mapa pequeno de São Jerônimo das Águas, com a torre, o poço e a escola, desenhados em brilho. Pisei sem querer e senti frio subir pelos ossos. Tentei jogar o caderno fora, mas as mãos não obedeceram à intenção. Levei até a cozinha, abri a janela e respirei. A cidade veio comigo, na memória do corpo. O sino soou de longe, 3 pancadas certas, curtas, e o barulho atravessou tudo como se a represa tivesse um fio preso ao meu externo. Eu sei que você quer saber se eu fui devolver o que peguei. Fui. Voltei pela manhã seguinte, quando a água já tinha subido mais do que ontem. A estrada estava aberta, mas o barranco escorregava. Desci até onde dava, mas a cidade estava debaixo. Não vi telhados. Não vi placas. Não vi a torre. O velho Adalto estava a uns metros, sentado num toco, o cajado no colo. Eu mostrei o caderno. Ele fez que não com a cabeça. Disse, vá, agora é seu. E não adianta brigar com o nome que já entendeu de quem é o corpo. Agora, enquanto eu conto para você, a pia fala baixo, a caixa d'água murmura, o chuveiro comenta, a descarga respira. Todas as vozes usam a garganta da água para dizer meu nome. O relógio da cozinha insiste em travar às 3h17. Eu não respondo. Eu só escrevo. Escrever é meu jeito de dizer nada. Talvez eu esteja fazendo errado. Talvez esse seja o jeito da represa me ouvir mesmo assim. Se for, que ouça. Eu não puxei a corda. Mas carrego o peso. E, no fundo, a gente sempre carrega a parte que não fez, como quem traz um livro fechado porque não tem coragem de abrir. Quando a água bater na porta, e uma hora vai bater, eu vou estar pronto para calar. Essa é minha forma de devolver. O cheiro de lodo e ferrugem parecia grudar na pele, um gosto metálico no fundo da boca que não passava nem com água. O vento vinha de baixo, varrendo as ruínas como se a represa respirasse por fendas antigas. Quando o silêncio apertava, um coro baixo de sapos e pássaros perdidos tentava costurar a noite de volta. As marcas de água nas paredes contavam anos de seca cheia como anéis num tronco, cada faixa uma lembrança que não era nossa. Lanternas riscavam a neblina e viravam cones curtos, além deles, só a ideia de que algo observava. O relógio no meu pulso teimava em travar nos mesmos minutos, como se o tempo aqui tivesse uma maré própria. Na lama seca havia pegadas que não eram nossas, antigas e recentes ao mesmo tempo, como se caminhassem em círculos. As tábuas inchadas estalavam sob os pés e o som se repetia adiante, com um atraso milimétrico, uma mímica sem corpo. Nomes riscados em paredes frias apareciam e sumiam com o ângulo da luz, como se boiassem por baixo da tinta. Cada respiração criava uma nuvem pálida no frio molhado, às vezes, outra nuvem surgia sem ninguém por perto. A superfície da água, mesmo parada, tremia em pequenas ondas que iam contra o vento. Senti um arrepio sem motivo e, por instinto, contei os passos em silêncio, tentando impor ordem onde nada obedecia. O sino, mesmo imóvel, guardava um zumbido preso nas costelas de bronze, uma música velha procurando fôlego.